Não, porque em torno da direção não, dessa entidade. Não, em torno do projeto eu ainda continuo pela dúvida dos outros dois, porque eu não concordo que o projeto venha sem valores. Fiquei com a dúvida. Exatamente. Eu quero saber como é que está constituída essa diretoria. Por acaso, alguns senhores conhecem os diretores dessa associação? O senhor sabe quem é o presidente, né? O senhor sabe. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordaram permanecerem sentados, que discordarem serão aprovados. Então o projeto vai ficar 15 dias sob estudo. E eu farei um requerimento, endereçarei ao prefeito, solicitamos informações, aí então, com as solicitações na mão, faremos essa reunião. Caso necessário. Eu estou pedindo aqui que o senhor nomeie uma comissão para essa reunião, o senhor fará essa comissão depois, então. Isso, depois das informações. Muito obrigado. Projeto de Lei 17 de 2004, de 5 de maio de 2004, que incede direito ao uso real de imóvel municipal ao centro espírita, caminho da luz e da outras providências, já com parecer favorável às comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram apresentados, que discordarem serão aprovados por 11 votos. Projeto de Lei 018/2004, de 5 de maio de 2004, que dispõe sobre alienação de nota industrial à empresa que especifica, já com parecer favorável às comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram permanecerem sentados, que discordarem serão aprovados. Projeto de Lei 019/2004, 6 de maio de 2004, que dispõe sobre denominação da escola que especifica, já com parecer favorável das comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram permanecerem sentados, que discordarem serão aprovados. Nada mais a constatar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Bravadores chegando aqui, chamaram de Boituva muitas cobras na língua indígena tupi. A terra abençoada e prometida, da fé que faz a força do labor, da hospitalidade, o dom de bem servir ao próximo com muito amor. Boituva, Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não se esquece nunca mais. O trem de ferro da Sorocabana fez o progresso chegar aqui. Na época a cidade criou fama com as lavouras do abacaxi. Depois o algodão e hoje a cana são frutos do teu solo produtor. Uniram-se a indústria e o comércio aos ideais do agricultor. Boituva, Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não se esquece nunca mais. As chácaras, os campos e as fazendas, os grandes aras, tudo isso vai. Aqueles que procuram aconchego em teu sossego, buscar a paz. Dentro do civil paraquedismo, o polo do turismo e do lazer. Boituva nós sentimos o fanismo, é ótimo teu filho ser. Boituva.
patrimônio legal, sua proteção de Deus tem entrado aberta para a presente sessão. Peço à vereadora Patrícia que faça a leitura do trecho da Bíblia e logo em seguida ouviremos o hino nacional. Evangelho do dia, Mateus 5, 1, 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Isso foi a pedido nobre do vereador Celestino. Amém. Glória a Senhor.
presidente, preciso informar, estão ausentes o vereador Raul e o vereador Marivaldo de Campos. Passo ao senhor secretário Pasta da última sessão para que faça a leitura. Senhor presidente, eu pediria que o senhor consultasse as demais partes da leitura. Pedido do vereador Celestino está em votação. Os vereadores que ocuparam também sentados, se discordarem, se levantam. Aprovado. Passo ao senhor secretário Pasta do expediente recebido do executivo. Ofício número 286 de 2004, Boituva, 26 de maio de 2004. Senhor Presidente, em resposta ao ofício número 91 dessa Casa Legislativa, o qual caminha por proposituras dos nobres vereadores, informamos o que segue. Indicação número 71, encaminhar a Secretaria de Serviços Municipais para as providências necessárias. Indicação número 72, oficial da CPFL. Indicação número 73, ciente. Indicação número 74, encaminhado para o Departamento de Trânsito para análise. Indicação número 75, sugestão foi adotada para posterior atendimento. Indicação número 76, encaminhada à Agência Nacional do Petróleo. Indicação número 77, ciente. Indicação número 78, encaminhada à Secretaria de Obras e Vias Públicas e Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Indicação 79, sugestão foi anotada para posterior atendimento. Indicação número 80, aguardando o orçamento da CPFL. Indicação número 81, ciente. Indicação 82, encaminhar à Secretaria de Serviços Municipais. Indicação número 83, encaminhar à Secretaria de Obras e Vias Públicas. Indicação 84, encaminhar à Secretaria de Obras e Vias Públicas. Indicação número 85, encaminhar à Secretaria de Serviços Municipais. Indicação número 86, agendada para posterior atendimento. Indicação 87. Indicação 87, 88 e 89, encaminhado para o Departamento de Trânsito para análise e providências que quiser necessário. Indicação número 90, encaminhado para o Departamento de Trânsito. Indicação número 91, encaminhado para o Departamento de Trânsito. Indicação 92, sugestão foi anotada para o posterior atendimento. Indicação número 93, encaminhada à Secretaria de Serviços Municipais. Indicação 94, encaminhada à CPFL, solicitando o orçamento para posterior análise. Indicação 95, encaminhada à Secretaria de Serviços Municipais. Requerimento número 41, anexamos cópias do parecer da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente. Moção de profundo pesar, número 15 a 19. Sugestões foram anotadas para posterior atendimento. Sem mais prolongamento, ou ensejo, apresentando nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, prefeito municipal. Parecer da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Relativo. É importante a questão tratada no requerimento número 41 de 2004, temos de informar e esclarecer o seguinte. O Sistema Nacional do Meio Ambiente define as competências e atribuições de cada autarquia ou órgão público quanto ao controle da poluição ambiental. Nesse caso, especificamente, a atribuição da CETESB de fiscalizar e controlar os níveis de poluição do local. Inclusive, o mesmo aprovou o projeto instalado na unidade prisional Oswaldo Ramos, Maranhão, mesmo que a concessão de água fosse do município. Atualmente, a Sabesp que realiza esse serviço. A atribuição de controle dos níveis de poluição seria ainda da CETESB. Segundo informações levantadas do diretor da CETESB de Sorocaba, Sr. Sérgio, o número de pessoas entre 600 e 1.000 que geram o esgoto da unidade prisional não é suficiente para causar preocupações, pois esta quantidade é perfeitamente expurável pela natureza após passar por sistema de tratamento. Caso existisse risco, a CETESB não aprovaria o sistema de tratamento proposto. Portanto, a municipalidade pode apenas cobrar providências, mas não pode fiscalizar, de acordo com a legislação. Sem mais, para o momento, colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos e informações. Boituva, 18 de maio de 2004, engenheiro agrônomo Geraldo Celestino Correia. Ofício número 317
7 de 2004. Boituva, 4 de julho de 2004. Senhor Presidente, viu pela presente até Vossa Senhoria encaminhar cópia do ofício 753 de 2004 da Telefônica, referente às indicações número 48, de autoria da vereadora Noemi Genaro Nunes Souza, e número 50, de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, com relação à indicação número 50 de 2004, já enviamos por fim de localização à Telefônica. Sem mais prolongamento ou ensejo, apresentamos nosso protesto em consideração, atenciosamente, Edson José Marcos, prefeito municipal. Ofício número 308 de 2004, Boituva, 4 de junho de 2004. Senhor Presidente, vimos pelo presente até Vossa Senhoria encaminhar cópia do ofício número 132 de 2004 da CPFL, referente à indicação número 72 de 2004, de autoria do vereador Celestino Correia. Sem mais prolongamento ou ensejo, apresentamos nosso protesto em consideração, atenciosamente, Edson José Marcos, prefeito municipal. Presidente, eu gostaria de uma cópia. Senhora Francisca. Passo ao senhor secretário a pasta de expedientes apresentada por vereadores e recebido diversos. Ofício número 2449. Secretaria da Administração Penitenciária, Gabinete Secretário e Assessorias. Senhor Presidente, em atenção ao ofício número 99, da Câmara Municipal de Boituva, referente ao requerimento datado de 11 de maio de 2004, que transmite requerimento número 40 de 2004, da autoria dos vereadores Celestino Correia, Nivaldo de Assis, Patrícia Cristina Poncinho, tem a honra de encaminhar a Vossa Senhoria informações número 470-04 do Departamento de Engenharia da pasta que trata assuntos do objeto do presente expediente. Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e distinta consideração. Nagashi, secretário da Administração Penitenciária. Gostaria de uma cópia. Senhora Francisca. Ofício da Telefônica, ofício número referente ao ofício número 75 de 2004 da Câmara Municipal de Boituva, instalação do telefone de uso público. E atenção ao ofício em referência, informamos que após análise técnica, constatamos que, indicação número 57 de 2004, Telefônica está atendendo o acesso coletivo do telefone de uso público a todas as localidades do Estado de São Paulo que sejam constituídas de edificações concentradas, moradia fixa, com arruamento definido e população acima de 300 habitantes. O local indicado para a instalação de telefone de uso público no bairro Santo Antônio, Rua Benedito Rodrigues de Melo, município de Boituva, não se enquadra nesse momento dentro das características acima citadas, visto que após a visita técnica constatamos a existência de residências concentradas. A Rua Roberto Galera, no município de Boituva, é atendida pelo telefone público número 3263-0207, tendo sido instalado de acordo com as metas da Anatel, na Rua Leonido Galera, número 40, a 200 metros do local solicitado. Indicação número 61/2004. A Rua José Ângelo Viajone, número 150, no município de Boituva, é atendida pelo telefone de uso público 3263-0262, tendo sido instalado de acordo com as metas da Anatel, na Rua Manuel Santos Freire, número 346, a 80 metros do local solicitado. Telefone que está com acesso coletivo do telefone de uso público. Todas as localidades do Estado de São Paulo que sejam constituídas de edificações concentradas com arruamento definido e população acima de 300 habitantes. O local indicado para a instalação do telefone público de uso público no bairro Anísio Moraes, município de Boituva, não se enquadra nesse momento dentro das características acima citadas, visto que, após a visita técnica, constatamos a inexistência de residências concentradas. Atenciosamente, Valdomiro Del Gomes Júnior, superintendente regional. Senhora Francisca. Ofício número 284/2004.
municipais e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para o término do primeiro biênio da 15ª legislatura, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para tratarmos de assuntos de interesse do município, os quais sejam de competência desta comissão. Com protesto de elevada estima e consideração, quero aproveitar a oportunidade para informar que será uma grande honra recebê-lo para uma visita em meu gabinete. Cordialmente, Coronel Biratã, deputado estadual. Ofício do Ministério da Saúde, ofício número 3.873. Senhor Presidente, formamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em favor desse município, em cumprimento do artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme os dados abaixo. Beneficiar a Prefeitura Municipal de Boituva, programa Pagamento de Campanha de Vacinação do Idoso, valor R$ 479,33, competência mês 4 de 2004, data 20 de maio de 2004. Atenciosamente, Reginaldo Luiz Barreto, diretor executivo. Ordem dos Advogados do Brasil. Boituva, 27 de maio de 2004. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Valdeir de Campos. Prezado Presidente, com a presente expressando nosso agradecimento pela graciosa sessão do plenário da Casa de Leis do município de Boituva para a celebração de posse da diretora da OAB Boituva, triênio 2004-2006, e a continuidade de uma ótima relação cultivada entre o Legislativo Municipal e essa entidade. Colocamos-nos à disposição de Vossa Excelência para o que estiver ao nosso alcance. Por oportuno, renovo, em nome dos advogados inscritos nessa subseção, e protesto de elevada estima e de toda consideração. Marilis Primo Sebastiani, Presidente. Ofício número 63.098/2004. Boituva, 25 de maio. Brasília, 25 de maio de 2004. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, de acordo com a legislação vigente, formamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Boituva, Programa Creche, data da emissão 25 de maio de 2004, valor R$ 1.065,24. Rede Filantrópica, a quantidade de alunos creche, 14, valor R$ 55,40. Rede Municipal, quantidade de alunos 255, valor R$ 1.009,10. Atenciosamente, José Henrique Paim Fernandes, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Um outro ofício da Fundação Nacional de Desenvolvimento da Educação é o ofício número 67.618, Brasília, 27 de maio de 2004. Presidente da Câmara Municipal de Boituva, entidade Prefeitura Municipal de Boituva, programa Creche, valor R$ 581,04. Deliciosamente, José Henrique Paim Fernandes. Tem mais um ofício aqui, número 63.097, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, entidade Prefeitura Municipal de Boituva, programa, valor R$ 16.476,20. Rede Filantrópica, pré-escola, 13 alunos, valor R$ 33,80. Fundamental, 49 alunos, valor R$ 127,40. Rede Municipal, pré-escola, 1.214 alunos, quantidade R$ 3.156,40. Ensino fundamental, 5.060 alunos, valor R$ 13.158,60. Valor total R$ 16.476,20. Atenciosamente, José Henrique Paim Fernandes, Presidente. Passo ao senhor secretário a pasta de
projetos de lei do Executivo. E uma cópia, presidente. Ofício número 303 de 2004, Boituva, 3 de julho de 2004. Senhor Presidente, pelo presente estamos caminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 26 de 2004, de 3 de junho de 2004, que dispõe sobre a denominação da rua do loteamento residencial Flora Vida, localizado no bairro Paudalho, certo de, como sempre, tratarmos com a atenção dos nobres edis, ao ensejo, apresentando nossos agradecimentos e protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcúcio, prefeito municipal. Requerimento número 57 de 2004. Senhor Presidente, queremos a mesa após o vídeo plenário da Câmara, de acordo com os artigos 186 a 189 do regimento interno dessa Casa de Leis, o que o projeto de lei número 026 de 2004, de 3 de junho de 2004, do Executivo, que dispõe sobre a denominação de rua do loteamento residencial Flora Vida, seja submetido a regime de tramitação de urgência especial, entretanto, imediatamente em discussão e votação na ordem do dia. São as sessões de 7 de junho de 2004, Valdeir de Campos, presidente, subscrito pelos demais vereadores aqui presentes. Dispenso a discussão e votação, por mesmo está subscrito por todos os vereadores. Aprovado. Ofício número 309 de 2004, Boituva, 4 de junho de 2004. Senhor Presidente, pelo presente estamos caminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 027 de 2004, de 4 de junho de 2004, que declara a zona de expansão urbana, área pertencente a terra, empreendimentos imobiliários, sociedade comercial limitada, localizada no bairro Campo de Boituva. Certo, como sempre, de contarmos com a atenção dos nobres edis, ao ensejo, agradecemos e expressamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcúcio, prefeito municipal. Requerimento número 55 de 2004, Senhor Presidente, queremos a mesa após o vídeo plenário da Câmara, de acordo com os artigos 186 a 189 do regimento interno dessa Casa de Leis, que o projeto de lei número 027 de 2004, de 4 de junho de 2004, do Executivo, que declara zona de expansão urbana, área pertencente a terra, empreendimentos imobiliários, sociedade comercial limitada, localizado no bairro Campo de Boituva, seja submetido ao regime de tramitação de urgência especial, entrando imediatamente em discussão e votação na ordem do dia. São as sessões 7 de junho de 2004, Valdeir de Campos, presidente, subscrito pelos demais vereadores aqui presentes. Dispenso a discussão e votação, pelo mesmo está subscrito por todos os vereadores. Aprovado. Havendo dois projetos de caráter emergencial, eu suspendo a sessão para as comissões dar seus pareceres. Declaro aberta a presente sessão. Passo ao senhor secretário, passo o projeto de lei do legislativo. Projeto de lei número 15 de 2004, de 4 de julho de 2004. Dispõe sobre a semana de conscientização no combate à violência à criança e ao adolescente no município de Boituva.
A Câmara Municipal de Boituva aprova. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Boituva a Semana de Conscientização e Combate à Violência à Criança e ao Adolescente, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 12 de outubro, Dia da Criança. Artigo 2º. Nessa semana, a Administração Municipal, através das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Saúde e Assistência Social, desenvolverá várias atividades de conscientização, reflexão, orientação e ações contra a violência à criança e do adolescente. Parágrafo único. Para a realização da Semana da Conscientização e Combate à Violência da Criança e do Adolescente no município, a administração municipal poderá efetuar parcerias com os conselhos de igrejas, escolas, OAB, organizações não governamentais, associações, entidades, profissionais especializados e voluntários. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias, contando a data da publicação. Artigo 4º. Despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias e consignadas no orçamento vigente. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Salas sessões de 4 de junho de 2004, Joelmir Pereira de Camargo, vereador. O projeto será encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Passo ao senhor secretário para os projetos e decretos legislativos. Projeto de decreto legislativo número 19/2004, de 4 de junho de 2004, concede título de cidadão boituvense. O presidente da Câmara Municipal de Boituva faz saber que o plenário aprovou e promulga o seguinte decreto. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão boituvense à Justiça Senhora Maria Cristina Graciano, pelos relevantes serviços prestados à comunidade boituvense. Artigo 2º. O diploma referente ao presente título será entregue em sessão solene a revisar na data a ser marcada. Artigo 3º. A despesa decorrentes do presente decreto correrão por contas de dotações orçamentárias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Salas sessões 2 de julho de 2004, Patrícia Cristina Ponsini, vereadora. O projeto de decreto será encaminhado à comissão para receber seus pareceres. Passo ao senhor secretário para os pareceres das comissões. Parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei nº 14 de 2004, de autoria do Legislativo. O projeto de lei acima especificado, de autoria do vereador Nelson Louriquel, institui, no âmbito do município, o Dia do Rotary Club. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborada em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, essa comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela apreciação desse projeto, oriundo do Legislativo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar é nosso parecer. Salas comissões, em 3 de junho de 2004, Comissão de Justiça e Relação, Décio de Camargo, presidente, Celestino Corrêa, vice-presidente. O parecer da Comissão Permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram estão sentados, os que discordarem se levantam. Aprovado. Parecer das Comissões Permanentes ao projeto de lei número 16 de 2004, de autoria do Executivo. O projeto de lei acima especificado dispõe sobre diretrizes no orçamentário para o exercício financeiro de 2005 e das outras providências. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborado em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, essas comissões, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela apreciação desse projeto, oriundo do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar é nosso parecer. Salas comissões, de 3 de junho de 2004, Comissões Permanentes, Justiça e Redação, Décio de Camargo, presidente, Celestino Corrêa, vice-presidente, Finanças e Orçamento, Marivaldo de Campos, presidente, Orley Ivan Cardoso, vice-presidente, Patrícia Cristina Ponsini, membro.
Parecer das comissões permanentes está em discussão. Está em votação. Os vereadores que incorporaram estão sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 20, de 2004, de autoria do Executivo. O projeto de lei assim especificado retifica a descrição de imóvel constante na Lei Municipal número 452 de 86, de 22 de agosto de 1986 e das outras providências. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborada em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, essa comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela apreciação desse projeto, oriundo do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar, é nosso parecer. Sala das Comissões, em 3 de junho de 2004, Comissão de Justiça e Redação, Décio de Camargo, presidente, Celestino Correia, vice-presidente. O parecer da comissão permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que incorporaram estão sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente ao projeto de lei número 22 de 2004, de autoria do Executivo. O projeto de lei assim especificado autoriza a alienação de imóvel que especifica e das outras providências. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborada em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, esta comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela apreciação desse projeto, oriundo do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar, nosso parecer. Sala das Comissões, de 3 de junho de 2004, Comissão de Justiça e Redação, Décio de Camargo, presidente, Celestino Correia, vice-presidente. O parecer da comissão permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que incorporaram estão sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente ao projeto de lei número 23 de 2004, de autoria do Executivo. O projeto de lei assim especificado cede direito de uso real do imóvel municipal, comunidade cristã, plenitude de vida e das outras providências. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal, está elaborado em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, esta comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela apreciação desse projeto, oriundo do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar, é nosso parecer. Sala das Comissões, de 3 de junho de 2004, Comissão de Justiça e Redação, Décio de Camargo, presidente, Celestino Correia, vice-presidente. O parecer da comissão permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que incorporaram estão sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente ao projeto de lei número 25 de 2004, de autoria do Executivo. O projeto de lei assim especificado autoriza o Executivo a liberar a empresa gráfica Boituva Limitada dos ônus que especifica. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal, está elaborado em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, essa comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela apreciação desse projeto, oriundo do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar, é nosso parecer. Sala de Comissões, 3 de junho de 2004, Comissão de Justiça e Redação, Décio de Camargo, presidente, e Celestino Correia, vice-presidente. O parecer da comissão permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que incorporaram estão sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente ao projeto de lei número 26 de 2004, de autoria do Executivo. O projeto de lei acima especificado dispõe sobre a denominação de rua do loteamento residencial Flora Vida. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal, está elaborado em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, essa comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opina pela apreciação desse projeto, oriundo do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar, é nosso parecer. Sala das Comissões, 7 de junho de 2004, Comissão de Justiça e Redação, Décio de Camargo, presidente, Celestino Correia, vice-presidente. O parecer da comissão permanente está em discussão. Está em votação.
Os vereadores que concordarem permanecerem sentados, os que discordarem se levantam. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente ao projeto de lei número 27 de 2004 de autoria do Executivo. O projeto de lei acima especificado declara a zona de expansão urbana, área pertencente a terra, empreendimentos imobiliários, sociedade comercial limitada, localizada no bairro Campo do Boituva. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal e está elaborado em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes. Assim, esta comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opina pela apreciação deste projeto, oriundo do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação. O plenário para deliberar é nosso parecer. São as comissões 7 de junho de 2004, Comissão de Justiça e Relação, Décio Camargo, presidente, Celestino Correia, vice-presidente. O parecer da Comissão Permanente está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permanecerem sentados, os que discordarem se levantam. Aprovado. Passo ao senhor secretário, passo de indicações. Indicação número 117, de autoria do vereador Celestino Correia. Suscite ser encaminhado ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: colocar uma lixeira na rua João Domingos Barreto, próximo ao número 128, para evitar que os pedestres joguem lixo na rua. Indicação número 118, de autoria do vereador Marvaldo de Campos. Suscite ser encaminhado ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: como forma de homenagem, se deu o nome de Oscar de Oliveira Leite a uma rua ou própria da municipalidade, principalmente a ponte em função do final da Avenida Joaquim Trujillo. Justificativa: saudou o Sr. Oscar de Oliveira Leite, tradicional família boituvense, prestou relevantes serviços voluntários à comunidade boituvense. Foi sócio fundador da Sociedade Recreativa Boituvense e da Associação Atlética Boituvense e do Rotary Clube de Boituva. Portanto, nada mais merecido que se homenageie o Sr. Oscar, pois essa homenagem é justa e merecida para a pessoa que fez tanto pelo município. Indicação número 119, de autoria da vereadora Patrícia Cristina Poncini. Suscite ser encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação: troca de lâmpadas dos postes localizados na rua Uruguai, próximo ao número 572, por lâmpadas com voltagem mais forte, devido à fraca iluminação do local. Indicação número 120, de autoria do Sr. Valdir de Campos, vereador e presidente. Vocês encaminhar ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: estudar a viabilidade de iluminar o caminho que dá acesso às empresas do distrito industrial no bairro Água Branca, tendo em vista que tal caminho é muito utilizado por pedestres e trabalhadores da referida empresa. Entretanto, pela falta de iluminação no período noturno, os trabalhadores utilizam a rodovia SP-139 para chegar ao local de trabalho, o que, no nosso entender, corre risco de acidentes por excesso de veículos, principalmente que transitam diariamente por essa estrada, assim como a medida de segurança e preservação da integridade dessas pessoas e atendimento de tal solicitação se faz necessário. Indicação número 121, de autoria do vereador Nelson do Miguel. Solicita ser encaminhado ao prefeito municipal a seguinte indicação: seja construído um passeio, calçada completada para o uso exclusivo de pedestre, ligando o final da Avenida Brasil, em frente à CE, ao início do bairro Parque Novo Mundo, substituindo o caminho com pedrisco lá existente e efetuar melhoria na iluminação, proporcionando maior segurança aos pedestres. Indicação número 122, da autoria do vereador Nelson Boriguela. Seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte indicação: estudar a possibilidade de construir ao longo da Avenida Brasil, paralelamente ao passeio à direita de quem se dirige sentido centro-bairro, uma pista com cerca de 1,5 metros de largura, que poderíamos denominá-la de ciclovia, ou seja, pista exclusiva para ciclistas. Justificativa: o tráfego de ciclistas entre o bairro Novo Mundo, a exceção da Avenida Brasil, é realmente muito grande. A
apesar da sinalização existente, é comum o tráfego de ciclistas pelas calçadas, como também pelo caminhódromo, incomodando os caminheiros. A grande maioria, em respeito à sinalização, evita as calçadas, trafegando, porém, entre o grande número de veículos que por ali trafegam, correndo sérios riscos de atropelamento, fato já ocorrido por diversas vezes. Indicação número 123, de autoria do vereador Nelson Doriguelo. Se encaminhado sobre o prefeito municipal, a seguinte indicação: estudar a viabilidade de criar subvenção mensal ao Conselho Particular de São Roque da Sociedade de São Vicente de Paulo, qual abriga 6 conferências, as quais atendem dezenas de pessoas com fornecimentos de alimentos, roupas e medicamentos. Justificativo: ao longo do tempo, os vicentinos têm dado mostra de suas ações caridosas no atendimento às famílias carentes, atuando paralelamente aos serviços sociais do município, salientando ainda, ao que nos consta, essa entidade jamais recebeu qualquer subvenção municipal. Senhor presidente, o senhor Vicente queria fazer uma indicação verbal. Então, ali na Água Branca, ali no bairro, ali perto da capela, no recanto ali do campo, tem o eucalipto. Gostaria que pudesse fazer o pedido de uma lixeira lá que o pessoal do bairro está pedindo. Tem bastante casa e não tem onde depositar. Passo ao senhor secretário, passo as moções. Moção número 30, 2004, moção de congratulações. Senhor presidente, prezados vereadores. O vereador que a subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja proposto à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de congratulações para a doutora Marilis Primo Sebastiani, a primeira mulher a presidir a subseção das Ordens dos Advogados do Brasil, Boituva. Certamente os advogados de Boituva estarão muito bem representados pela nova presidente, que executará um brilhante trabalho para o engrandecimento e reconhecimento da graça em nossa cidade. O trabalho e a presença da mulher na comunidade tem se firmado de forma crescente, e a sua presença é apreciada em todos os ramos e segmentos da sociedade. E uma demonstração dessa força e a conquista de espaço foi a eleição da doutora Marilis Primo Sebastiani para ocupar a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Boituva. Desejamos, nessa ocasião, todo sucesso, que Deus ilumine o seu caminho nessa nova empreitada. Sala sessões 2 de junho de 2004, Nelson Doriguelo, vereador. Moção número 30, barra 2004, de autoria do vereador Nelson Doriguelo, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que incorporaram podem sentar, os que discordaram se levantam. Aprovado. Moção número 33, de 2004. Moção de congratulações. Senhor presidente, prezados vereadores. O vereador que a subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja proposto à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de congratulações para o senhor Pedro Norival Araújo, ao coordenador de esporte João Alfredo Marques e aos atletas participantes do 4º Jogos Industriais. A realização desse evento somente trouxe benefício, pois de proporcionar e despertar o espírito de competitividade e incentivo ao esporte, é fundamental para uma maior integração entre as empresas e também no relacionamento dessas com os seus empregados esportistas. Assim, solicita-se a ciência dessa moção após aprovado pelos novos colegas aos homenageados. As sessões de 4 de junho de 2004, Joelmir Pereira de Cavalho, vereador. Moção número 33, barra 2004, de autoria do vereador Joelmir Pereira de Camargo, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que incorporaram podem sentar, os que discordaram se levantam. Aprovado.
Moção de congratulações. Senhor Presidente, prezados vereadores, o vereador que a subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja proposto à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de congratulações para as professoras e estudantes de pós-graduação sobre violência doméstica na USP, Joelma Pereira de Camargo, Selma Aparecida Teres de Campos, Silvia Cordeiro de Paula, Creuza Piravazzi Umbro, Thaís Regina de Moraes Diniz, Patrícia Aparecida Coelho e Esther Rosane de Oliveira, pelo debate promovido no último dia 3 sobre violência doméstica contra criança e adolescentes. Constantemente verificamos na imprensa escrita e falada sobre o caso de violência contra crianças e adolescentes e as terríveis consequências que essa violência representa no crescimento do menor, atingindo-os fisicamente e principalmente psicologicamente. Diante do debate promovido pelas professoras, essas explanaram o tema de forma clara e concisa, com verdadeira intenção de conscientizar e prevenir que a violência dessa natureza continue sendo presenciada no dia a dia da sociedade. Portanto, em reconhecimento ao debate promovido e como forma de parabenizar e incentivar as professoras que continuem com esse trabalho de conscientização e prevenção, a qual tem como único objetivo o bem-estar da criança e do adolescente e a importância que esses representam para a nossa sociedade. Assim, requer que seja dada ciência da presente moção, após a aprovação pelos novos colegas, as homenageadas, às sessões de 4 de julho de 2004, Joelmir Pereira de Camargo, vereador. Moção número 34/2004, da autoria do vereador Joelmir Pereira de Camargo, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem estão sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Moção número 35 de 2004. Moção de apoio. Senhor Presidente, prezados vereadores, considerando a tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o projeto de lei número 1272 de 2003, que dispõe sobre parcerias entre municípios e governo do Estado de São Paulo, autorizando o estacionamento de veículos utilizados por oficial de justiça nas vias públicas para que possam cumprir as diligências. Considerando que o oficial de justiça tem encontrado uma série de dificuldades para dar cumprimento ao mandato judicial, expedido com um prazo em especial, quando tem de estacionar em vias públicas, pois são multados, além de despesas com manutenção dos seus próprios veículos, que é utilizado para o exercício da sua atividade profissional e a serviço da justiça. Considerando que o objeto desse projeto é permitir ao oficial de justiça não seja punido com multa quando esteja estacionado no serviço essencial à justiça e à sociedade. O vereador que a subscreve solicita que, após a tramitação regimental, seja proposto à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de apoio ao projeto número 1272 de 2003, que está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que seja oficiado a mesa e as lideranças partidárias daquela Casa de Lei, externando o nosso total apoio ao referido projeto de lei. Sala Sessões de 4 de julho de 2004, Valdir Campos, presidente da Câmara. Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela apresentação do referido projeto, porque eu já tive a oportunidade de tomar conhecimento desse projeto que tramita na Assembleia Legislativa, e é realmente um projeto de utilidade para que os profissionais da Justiça possam desempenhar a sua função. Como a moção de Vossa Excelência se refere a um apoio maior para que o deputado consiga também apoio junto aos seus pares, eu sugiro então que nós todos assinemos essa moção, a fim de que ela tenha assim, uma representatividade maior. Eu, inclusive, peço autorização para Vossa Excelência para assinar essa moção. Os demais concordam? Perfeitamente. A moção está aprovada.
licença, presidente. Aproveitando esse momento de palavra livre, onde nós podemos expressar aqui livremente a nossa vontade, eu queria abordar os dois assuntos. Primeiro, comunicar a Vossa Excelência e aos demais nobres pares que é recente visita ao Departamento de Trânsito da cidade. Aliás, por 2 dias consecutivos eu visitei o departamento, tive oportunidade de conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido por aquela equipe, o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo seu diretor, trabalho que realmente me chamou a atenção, trabalho árduo, mas além de levar algumas sugestões ao Departamento de Trânsito, eu também procurei algumas informações que quero passar aos seus vereadores e ao público em geral, porque de repente as pessoas não sabem dos direitos que têm. Eu fora procurado por alguns cidadãos dizendo que deveria haver uma lei, alguma coisa, que permitisse aos cidadãos que foram multados para poder assistir logo o julgamento dos processos nas sessões de julgamento da Jari. Quando fui procurado para isso, eu fiquei sobressaltado, porque todo julgamento é permitido a presença das pessoas. Mas isso daqui também deve ser. Eu não tinha certeza se essas sessões de julgamento elas eram fechadas. E uma das consultas que fui fazer ao diretor do Departamento de Trânsito foi exatamente essa. E realmente essas sessões são abertas ao público. Todas as pessoas interessadas podem, toda segunda-feira, das 8 às 11. Ele inclusive pediu para que eu transmitisse aqui aos nobres pares, para que seja divulgado isso. Os membros da Jari têm interesse de que as pessoas interessadas no julgamento de seus processos, seus recursos, que eles têm acesso. Outro pedido que o diretor do Departamento de Trânsito fez, que estou passando aqui aos senhores, eu gostaria muito de que nós, ao invés de fazermos indicações, que às vezes fica até meio difícil de entender exatamente o que nós estamos querendo, que a gente procurasse pessoalmente o diretor e discutir isso com ele. E é bom nós estarmos lá, porque dá para a gente verificar uma série de projetos que ainda deverão ser implantados, projetos interessantes, que sem dúvida nenhuma virão para beneficiar o nosso trânsito. Esse é o que eu queria passar. Quando o presidente leu aí uma indicação minha, solicitando para que o Poder Executivo estude a possibilidade de uma subvenção aos incentivos, eu gostaria de informar que, antes de fazer a indicação, eu procurei a Secretaria da Casa, para que nós, junto ao Departamento Jurídico da Casa, me informasse se eu poderia fazer um projeto legislativo. Nesse projeto legislativo, evidentemente que eu colocaria os valores, porque eu defendo que se coloque os valores em qualquer pedido de subvenção. No entanto, fui informado pelo nosso advogado que, aliás, eu já sabia disso, que apenas uma confirmação oficial, que o Legislativo não pode legislar em matéria que diga que venha a gerar despesas. Então, por essa razão que eu fiz a indicação e peço para que o senhor prefeito estude com muito carinho, porque essa entidade, hoje, conversando com alguns dirigentes, eles estão comemorando 200 anos de atividade. São 200 anos realmente ajudando a comunidade. Tem informação que, inclusive, algumas entidades do próprio município, quando estão em dificuldade, acabam caminhando pessoas para serem atendidas pelos incentivos. Então, é uma entidade que eu gostaria muito que recebesse auxílio público para que pudesse desempenhar as suas funções. Para encerrar, senhor presidente, eu queria levantar aqui uma questão a respeito do projeto número 15 de 2004, que trata da subvenção para uma associação cultural. E dizer aos senhores que, depois que nós levantamos aquele problema, fiquei bastante surpreso com a repercussão
que teve o fato. A primeira surpresa minha, senhor presidente, é que alguns colegas aqui acabaram me confessando que não sabiam que a Associação Cultural era a rádio, muito menos desconhecia o nome dos seus dirigentes. Aconteceu isso porque, naturalmente, houve falta de diálogo, falta de esclarecimento. Eu, por muitos anos, exerci mandato nesta casa, sempre que se tinha um projeto mais complexo, um projeto mais polêmico, era comum o Executivo reunir-se com o Legislativo e discutir as questões. Não que nós tivéssemos o compromisso de aprovar ou concordar com aquele projeto que estava sendo discutido, mas era questão de diálogo. Havia um diálogo do Executivo e do Legislativo, discutia-se, cada um dava a sua opinião, e aquilo votava de acordo com a sua vontade, porque é isso que o povo que nos elege espera de nós. Eu diria que, ainda hoje, recebi uma série de informações dizendo o seguinte, que foi bom nós termos levantado essa questão, porque as coisas começaram a andar. Então, se alguns papéis não estavam bem legalizados, eles estão sendo legalizados, formação de dirigentes. Eu diria aos senhores que, por enquanto, eu não vou mencionar nomes nesta casa, enquanto não for necessário mencionar nomes, nós não o faremos. Mas eu não estou nem um pouco arrependido de ter levantado a questão, porque reafirmo que toda a minha vida de vereador jamais votei uma subvenção sem saber o valor dela, para qualquer entidade. Não sou contra que se ajude entidade nenhuma, sou favorável a todas elas. Durante a minha história política na cidade, sou voluntário há muitos anos na minha cidade, fui tesoureiro do Hospital de Graça durante 6, 7 anos, fui tesoureiro de vários clubes dessa cidade, e eu me orgulho de falar que eu sou tesoureiro, porque só escolhe tesoureiro pessoas de confiança. E eu trabalhei durante toda a minha vida em todas as entidades. Sou voluntário no Rotary Club, sou voluntário, fui voluntário na Guarda Mirim. Eu era convidado para dar palestras para a Guarda Mirim, eu me orgulhava muito de poder passar para aquelas crianças um pouco da experiência da minha vida, um pouco da experiência de 40 anos de trabalho, começando como vendedor de verdura na rua e terminando como gerente da nossa caixa, sempre com dignidade. Eu tive 3 empregos apenas na minha vida, e isso eu quero que seja respeitado. E para encerrar, senhores vereadores, eu não sei por quanto tempo vou ficar nesta casa, porque realmente eu sou o primeiro suplente. Pretendo voltar nesta casa, pretendo voltar, vou lutar para isso. Mas eu queria dizer aos senhores, com todo respeito, o seguinte: quando nós levantamos a questão no projeto número 15 de 2004, nós fizemos através do requerimento. E esse requerimento eu assinei sozinho. Nesse requerimento, eu pedia informações para que eu pudesse dar o meu voto com a consciência tranquila. Eu queria informações, e vou repetir o que eu disse ao senhor presidente. Eu não quero sair daqui, senhores vereadores, ser indagado pelo cidadão que votou ou que não votou em mim, e perguntar quanto é que vocês deram para tal entidade, e eu tenho que dizer para ele com um sorriso amarelo: não sei, eu não me presto para isso. Eu quero dizer, nós demos tantos mil reais para tal entidade ou para tal diretoria. Só queria dizer aos senhores o seguinte: é o que eu entendo, senhor presidente, a partir do momento que um vereador apresenta nesta casa um requerimento e ele é aprovado por unanimidade, ele deixa de ser do autor. O requerimento passa a ser da casa, porque todos os senhores são responsáveis comigo. Eu não pedi sozinho não os esclarecimentos, porque
o Executivo tem uma base aliada muito grande aqui nesta casa. Simplesmente, essa base aliada poderia ter votado contra o requerimento e votado favoravelmente o projeto, e a coisa estava resolvida. Mas os senhores aprovaram a minha solicitação. Os senhores aprovaram o meu requerimento por unanimidade. Ele deixou de ser meu, ele passou a ser nosso. Então quem merece o respeito, a consideração e a atenção não é o vereador, o suplente, agora vereador, Nelson Miguel, absolutamente. Quem merece respeito e atenção e satisfação é a Câmara Municipal do Boituva. Porque a partir do momento que esse requerimento foi aprovado por unanimidade, quis dizer o seguinte: todos nós 13 vereadores queremos saber sim, qual é o valor da subvenção, para que vai ser feita a subvenção, para comprar o quê, por quanto tempo, para se fazer o quê, quem é a entidade, quem dirige a entidade. Nós não sabemos, eu não sabia, eu tinha algumas informações. Eu fui procurado 3, 4 meses antes, eu nem sabia que assumiria essa cadeira. Eu fui procurado por algumas pessoas, levantando algumas questões. Eu disse: eu não sou autoridade, procuro o vereador. Então, senhores vereadores, eu queria realmente fazer esta exposição para deixar bem claro que a posição a partir daquele momento não foi só minha. A posição foi da Câmara Municipal de Boituva. Muito obrigado. Ordem do dia. Projeto de lei número 14 de 2004, de 19 de maio de 2004, que institui no âmbito do município o Dia do Rosa do Grupo, de autoria do vereador Nelson Oliveira. Já comparecer favorável às comissões. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permanecem sentados, que discordarem se levantem. Aprovado. Projeto de lei número 016/2004, de 29 de abril de 2004, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2005 e da outras providências. Já compareceu favorável às comissões. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que concordarem permanecem sentados, que discordarem se levantem. Aprovado. Projeto de lei número 020/2004, 19 de maio de 2004, que retifica a descrição de imóvel constante da lei municipal número 425/86, de 22/8/86 e da outras providências. Já comparecer favorável às comissões. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permanecem sentados, que discordarem se levantem. Aprovado. Projeto de lei número 022/2004, 19 de maio de 2004, que autoriza a alienação de imóvel que especifique da outras providências. Já comparecer favorável às comissões. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permanecem sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Projeto de lei número 023/2004, 19 de maio de 2004, que cede direito de uso real de imóvel municipal à comunidade cristã Plenitude de Vida e da outras providências. Já compareceu favorável às comissões. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permanecem sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Projeto de lei número 025/2004, 19 de maio de 2004, que autoriza o Executivo a liberar a natureza de outros que especifica. Já comparecer favorável às comissões. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permanecem sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Projeto de lei número
026/2004, 3 de julho de 2004, que dispõe sobre denominação de rua no terreno residencial Falavi, já com parecer favorável das comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem podem sentados, os que discordarem se levantam. Aprovado. Projeto de lei número 027/2004, 4 de junho de 2004, que declara a zona de situação urbana, a área que especifica, já com parecer favorável das comissões, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem podem sentar, os que discordarem se levantam. Aprovado. Nada mais havendo se tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Falávamos da tribuna, vereador, o cidadão Antônio Carlos Nogueira. Assunto, objetivo e finalidade. Presidente, pela ordem, só queria uma informação do nosso senhor. Pois não. Se porventura um de nós for mencionado, nós poderemos pedir uma parte? Mesmo que não seja mencionado, o senhor, cada vereador terá 5 minutos. Após o pronunciamento. O tempo do orador, de acordo com o regimento, são 10 minutos, prorrogados por mais 5. Isso, exatamente. E depois nós teremos mais 5 minutos no segundo. Eu diria então que eu ficarei 15 minutos ouvindo o cidadão. Sim. Que é o tempo registrado. Boa noite a todos. Vou saudar o presidente desta casa, o vereador Valderi, a pessoa dele com muito respeito, são aos demais vereadores. Eu vou procurar em 15 minutos resumir uma história de 6 anos de luta. Não precisa haver preocupação, porque o uso dessa tribuna, eu não vou citar o nome de nenhum vereador, já que na sessão passada também foi citado o meu nome. Mas dentro das manifestações de solidariedade que recebi, uma me marcou profundamente. Um amigo me disse: Nogueira, ninguém atira pedra em uma árvore que não tenha frutos. E eu vou me permitir dizer, completando o que o meu amigo disse, que inclusive está aqui presente. Eu, nessa história, eu não me considero nem a árvore e nem o fruto. Eu me considero uma folhinha já meio amareladinha que está lá fazendo parte dessa árvore. Meu pai também me ensinou a acreditar naquilo que faço e lutar por aquilo que acredito. E eu tenho um amigo, aliás, um grande amigo, muito mais que amigo, que costuma dizer: o importante é a nossa família e os nossos amigos. E é pela minha família e pelos meus amigos que hoje estou aqui usando essa tribuna. Não venho aqui dar satisfação e não venho aqui querer justificar nada. Venho apenas mostrar para esta Casa Legislativa um trabalho sério, um trabalho decente, um trabalho idôneo que vem sendo feito nesses 6 anos. O senhor vai me permitir, senhor presidente, já passou 1 minuto e 50, mas o que eu vou ler é, na verdade, o documento que eu vou entregar para essa Casa Legislativa. Senhor presidente, atendendo ao solicitado através do ofício 2004 dessa Casa Legislativa, estamos encaminhando em anexo cópia da ata da Assembleia Geral que elegeu a diretoria executiva, o Conselho Fiscal e aprovou os estatutos da entidade, adaptando ao novo Código Civil, realizado em 10 de janeiro de 2004. Ainda nesta oportunidade, queremos ressaltar as seguintes informações. Primeiro, a Associação Cultural Ideal foi fundada aos 6 de maio de 1998, sendo uma entidade não governamental de natureza civil, de caráter cultural e educativa, sem fins comerciais, com prazo de duração indeterminada, tem sede na cidade de Boituva e fora na cidade de Porto Feliz, a rua João Marconi, número 405. 2. A associação tem por finalidade a exploração e instalação de serviços de radiodifusão sonora com finalidade educativa, artística, cultural e informativa, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa humana e da família, em benefício do desenvolvimento geral da comunidade.
3. São considerados associados todos aqueles que, sendo pessoas físicas ou entidades de classe, beneméritas ou religiosas, desde que legalmente constituídas, que mantenham o fiel cumprimento a esse estatuto e as deliberações da diretoria ou Assembleia Geral, mediante preenchimento de formulário, se interessem pelas finalidades da associação e tenham suas inscrições aprovadas na forma estatutária, hoje totalizando 61 associados, artigo 5º. 4. São considerados fundadores da Associação Cultural Ideal as pessoas que subscreveram a ata da reunião de fundação realizada em 6 de maio de 1998. 5. São órgãos de administração da Associação Cultural, no artigo 13, Assembleia Geral, Diretoria e Conselho Fiscal. 6. A diretoria é composta de diretor-presidente, Antônio Carlos Nogueira, esse que vos fala, diretor-vice-presidente, José Luiz de Jesus Galera, diretor-tesoureiro, Otávio Firminiano de Moraes, diretor-secretário, José Nivaldo de Souza Fernandes e diretor de patrimônio, Hermínio Antônio Oliveira, artigo 20. 7. O Conselho Fiscal eleito pela Assembleia por mandato de 4 anos entre os sócios efetivos compõe-se de 3 membros: Margarida Liliane Miranda, Maria José Barbosa e José Carlos Marcon. 8. O patrimônio da área social é constituído pelo atual acervo de bens e pelas contribuições dos sócios ou de terceiros, rendas, rendimentos, donativos, legados, subvenções, doações. 9. Todas as suas receitas, rendas, rendimentos e eventual resultado operacional serão aplicados integralmente no território nacional na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos institucionais da associação. 10. A associação não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio sob nenhuma forma. Diz o artigo 34. A associação não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo determinado de indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade com caráter beneficente, seja qual for a sua finalidade estatutária. 12. Não percebe seus diretores, sócios, titulares, benfeitores ou equivalentes remuneração, vantagem ou benefício direto ou diretamente por qualquer forma ou título em razão das competências. 13. Para a consecução de seus fins, a associação poderá promover eventos, realizar campanhas junto à comunidade, bem como celebrar e firmar convênios com órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal e perante todos os seus ministérios e secretarias, devendo esses recursos ser aplicados dentro do município de sua sede, conforme dispõe o artigo 38 do Estatuto. 14. O Conselho Comunitário, constituído com as finalidades previstas na Lei de Radiodifusão Comunitária, entre aspas, fiscalização da programação, dele fazem parte as entidades declaradas de utilidade pública e presentes na Assembleia de Fundação da Associação, realizada em 6 de maio de 1998, que são a PAI, Fundação Luiz João Labronice, Hospital São Luís, Associação Cidadão da Manhã, que antes era Guarda Mirim, SOS, Serviço de Órgãos Sociais de Boituva, Nosso Solar São Vicente de Paulo, Grupo Municipal da Consciência Negra e Sociedade São Vicente de Paulo, Central de Sorocaba, cujos representantes, por solicitação da diretoria, serão por elas indicadas quando estiver no ar da programação. 15. O Conselho Consultivo e Opinativo da Associação, criado sem exigência do Ministério das Comunicações, é um órgão de assessoramento e apoio da diretoria, tendo como objetivo de elaborar, deliberar e aprovar em conjunto com a diretoria executiva a programação da Rádio Ideal, obedecendo seus princípios que é criados e definidos em seu regimento interno. 16. O Conselho Consultivo e Opinativo é formado de 6 pessoas, convidadas e instituídas pela diretoria da associação e que demonstram afinidades com os objetivos da entidade. 17. A diretoria da entidade indicará entre os membros do Conselho Consultivo e Opinativo o seu coordenador. 18. As deliberações sobre a programação da Rádio Ideal, estando obrigatoriamente reunidos com a presença de 50% dos membros da diretoria e do Conselho Consultivo e Opinativo, as decisões serão tomadas pela maioria absoluta dos presentes. 19. O Conselho Consultivo e Opinativo está assim constituído: membros: Maria Milaré, Alcibiades Padovan, Edson da Silva Moré, Almir Flávio Comparim, Geraldo José de Oliveira, Antônio José Dias da Silveira, e como suplentes, Maria Helena Mar Andrade, Inácio Krieger, Anderson Barbosa de Castilho, Vicente Rosa Filho, tendo como coordenador associado Almir Flávio Comparim. 20. O
o mandato dos ocupantes de cargos eletivos que forem eleitos e empossados na Assembleia Geral que aprovou os presentes estatutos, realizado em 10 de janeiro de 2004, exercerão suas funções até 30 de março de 2008, no caso de membros do Conselho Fiscal, e até 30 de março de 2006, no caso de membros da diretoria, artigo 41. Segue ainda a cópia dos seguintes documentos. Primeiro, cópia dos estatutos aprovados em 6 de maio de 98. Segundo, cópia do pedido de solicitação de demonstração de interesse protocolado no Ministério das Comunicações. 3. Cópia do comunicado de habilitação publicado no Diário Oficial 18 de março de 99. 4. Cópia do resumo da documentação para habilitação junto ao Ministério das Comunicações, que esses documentos são 492 páginas. 5. Cópia do ofício encaminhado ao deputado Michel Temer solicitando acompanhamento do processo. 6. Cópia do ofício do Ministério das Comunicações solicitando informações. 7. Cópia do ofício responde à entidade interessada no Ministério das Comunicações. 8. Cópia da declaração encaminhada por solicitação do Ministério das Comunicações, onde a entidade declara que o endereço da associação localiza-se em sala cedida pela entidade de Nosso Lar em São Vicente de Paulo, não sendo essa uma entidade religiosa, e sim entidade filantrópica que abriga idosos. 9. Cópia da declaração encaminhada por solicitação do Ministério das Comunicações, onde a entidade declara que a mesma não mantém vínculos que a subordinem ou sujeita a qualquer outra entidade mediante compromisso ou relações financeiras, religiosas, familiares, políticas partidárias ou comerciais. 10. Cópia do comunicado da Câmara dos Deputados, datado 10 de junho de 2002, informando o envio da mensagem, assinado pelo senhor Presidente da República, e foi nessa data, quando foi comunicado às lideranças políticas de Boituva, que começaram a se preocupar com a rádio. A rádio realmente ia sair. 11. Cópia da comunicação do Presidente da Câmara dos Deputados, informando a aprovação do projeto de decreto legislativo. 12. Cópia do decreto legislativo do Congresso Nacional, onde o Senado aprovou, cujo documento foi encaminhado pela assessoria do deputado Michel Temer. Segue ainda cópia da ata da reunião dos associados da Associação Cultural Ideal, realizada em 27 de abril de 2004, onde consta, primeiro, extraído da ata, presentes 31 associados. O senhor Presidente deu início aos trabalhos mostrando a transparência projetada de cada folha do Estatuto da Associação Cultural Ideal, intercalando com explicações, tendo em vista ser esta a primeira reunião após a alteração do Estatuto e o registro dos associados, já que até então o Conselho de Administração vinha direcionando os trabalhos da entidade. 2. Em suas palavras, o senhor Presidente, sou eu, enalteceu o seu antecessor, o saudoso senhor Hélio José Bruni, que foi o primeiro presidente que veio a falecer, destacando o senhor Presidente o entusiasmo e a confiança que o mesmo lhe depositava na elaboração e assinatura dos documentos da entidade solicitados pelo Ministério das Comunicações durante a fase de aprovação da concessão. 3. Com emoção, o senhor Presidente, que sou eu, fala da vitória da aprovação final, dando uma concessão por 10 anos depois de 6 anos de caminhada, que teve várias idas a Brasília, muita burocracia, trabalho e empenho pessoal, relatando que todos os gastos até agora realizados, os quais totalizam aproximadamente R$2 mil, foram por ele custeados, mais R$3,50 dessa capa. 4. O senhor Presidente deixa registrado que nessa caminhada de 6 anos, além da confiança e do empenho dos membros do Conselho de Administração, contou também com o apoio e participação do prefeito Edson Marcúcio e do deputado Michel Temer. 5. Em seguida, o senhor Presidente, que sou eu, lança a campanha em prol da Associação Ideal, já aprovada anteriormente pela diretoria da entidade. Esta campanha consiste na distribuição de 1.500 envelopes numerados tipograficamente, onde qualquer pessoa que deseja colaborar com a entidade poderá colocar a sua contribuição a partir de R$5, cuja arrecadação será destinada à aquisição de equipamentos para colocar no ar a Rádio Ideal FM, já que, segundo o presidente, que sou eu, os equipamentos apreendidos pela Polícia Federal não compensam a sua recuperação. 6. Para a campanha, foi escolhido entre os presentes para compor a comissão de campanha as seguintes pessoas presentes: Francine Maria Calegari Lenes, Anderson Barbosa de Castilho, Maria Rita Garcia dos Santos,
que Ramiro Lourenço de Oliveira e cada associado presente recebeu 10 envelopes para início da campanha, ficando certo também que dentre os contribuintes, os quais passam a fazer parte da entidade como associados, será sorteado um garrote doado pelo senhor José Aparecido Cristo. Me perdoe a sinceridade, senhor presidente, mas é incrível. Até aqui a gente tem que correr contra o tempo, como era em Brasília. 7. O senhor presidente informou aos presentes que em reunião da diretoria ficou decidido que a Rádio Ideal FM deverá entrar em funcionamento em caráter experimental, e vai entrar. E na sequência, a sua programação, devidamente aprovada na forma estatutária, ressaltando ainda que caberá a cada um dos presentes, como fundadores da entidade, zelar e se empenhar para que a mesma seja consolidada como rádio de difusão comunitária, estando sempre a serviço da coletividade. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as considerações que a Associação Cultural Ideal deseja fazer perante essa Casa Legislativa, com o intuito de esclarecer aos novos vereadores, ressaltando que, embora não tivéssemos sido procurados, referidas informações poderiam ter sido solicitadas previamente, pois o vereador, autor do requerimento, deixa claro em seus pronunciamentos, na Câmara, no jornal, na rádio, que tinha conhecimento de quem é o presidente da Associação Cultural Ideal, antes mesmo de ter em mão os documentos solicitados e encaminhados. A Ideal FM será uma rádio comprometida com os objetivos e princípios dos seus fundadores e da legislação que regulamenta o serviço de radiodifusão comunitária. Finalizando, essa presidência coloca-se à disposição dessa Casa Legislativa para esclarecer as dúvidas a respeito da idoneidade de seus dirigentes dos trabalhos realizados e em andamento da consecução dos objetivos da Associação Cultural Ideal. Posso terminar por dizer o meu nome, senhor presidente? Solicitando ainda, se possível, ser informado sobre o pedido de cópia dos documentos ora encaminhados, para que possamos ter conhecimento das pessoas interessadas na aprovação na Associação Cultural Ideal. Atenciosamente, Antônio Carlos Nogueira, presidente. Infelizmente, o tempo não permitiu ler uma matéria que foi publicada pelo Correio Português no dia 23 de maio de 98, onde poderia, então, estar esclarecido. Quero agradecer ao vereador que se ausenta pelo respeito. O seu tempo já venceu. Obrigado pelo respeito. Obrigado, senhor presidente. Desculpe alguma coisa. Obrigado. A saída dele, eu vou me permitir cumprimentar cada um de vocês. Eu nunca vi assim, não. Vereador, me respeito. Presidente, quer mais 5 minutos? Não, já acabou. Você acabou de falar que acabou. Mas já fui. Olha o meu nome lá. Posso dar 5 minutos? Até mais 5 minutos. Agora quem vai ser indicado sou eu. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero apresentar aqui no meu requerimento mais uma solicitação. A eleição de eleger o cidadão que não pode tribuna para presidente, ele traga também uma declaração de todos os membros que assinaram aquela ata, de que a reunião houve e que a ata foi assinada no local e não nos domicílios. Quero que o senhor secretário anote mais esse pedido da minha parte.